Base da Polícia Militar no Guarujá, litoral de São Paulo, foi alvo de tiros na manhã de hoje. 2 policiais estavam no local. Felizmente, suas vidas foram poupadas porque eles não foram atingidos. Segundo apurou o repórter da Jovem Pan, David de Tarso, o âmbito das conversas entre os policiais está todo girando em torno do receio de uma nova onda de ações do PCC, que pode ser desencadeada a qualquer momento. O ataque acontece após o PCC planejar matar policiais penais, os guardas penitenciários, em represália a restrições contra Marcola. Guilherme Mendes, vou começar com você, porque você ia falar, nós mudamos de tema. Guilherme Mendes, a que ponto nós chegamos? Criminosos, bandidos presos, ameaçando a vida dos policiais, das forças constituídas de segurança e proteção da sociedade. Planos, a Jovem Pan teve com exclusividade um documento apreendido que mostra um plano do PCC de eliminar guardas penitenciários, agentes penitenciários, os policiais penais, a nova terminologia. E somente esse ano, o Ministério Público de São Paulo, numa excelente operação com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, prendeu 8 bilhões de reais do primeiro comando da capital. Há um promotor, o Dr. Lincoln Gaquia, que vive cercado de policiais porque é ameaçado de morte por ter pedido a transferência de Marcola para um presídio de segurança máxima em Brasília. Guilherme Mendes, o crime organizado está tomando conta. Interessante esse assunto vir logo em seguida à questão das bets. Queria ouvir você, que também foi controlador geral do município, sempre atuou com muito rigor no combate à corrupção. Como você vê esta questão? Capês, essa é uma nova etapa, porque historicamente não faz parte do rol das atividades criminosas, né? Ou não fazia do PCC o ataque a agentes diretos do Estado. Nós tivemos pontualmente uma ou outra morte, que inclusive foram aquelas que desencadearam a Operação Escudo e a outra Operação Verão lá no Litoral Sul, mas o PCC, por praxe, não tende a... normalmente não age contra agentes do Estado, né? Nunca tentou contra secretários. Óbvio, policiais muitas vezes se vitimaram mais ali no campo de batalha, né? Nos confrontos. Agora, de fato, um ataque de numa situação de não confronto, em policiais que estavam ali apenas guardando a sua posição num posto de guarda. E agora também contra os agentes penitenciários, que aí sim em estado de serviço, isso talvez possa significar uma mudança de diretriz nas linhas do PCC. O PCC sempre foi tradicionalmente conhecido por tentar pacificar os seus territórios com base nas suas leis próprias, né? Nos seus territórios em que eles atuam com droga, com roubo e tudo mais. Tanto é que muitas das periferias a população até gosta da intervenção, dada a ausência do Estado, gosta da intervenção do crime organizado, porque aquele pequeno delito, aquele roubo, estupro, isso simplesmente desaparece naquela comunidade. Mas eles não propriamente chegavam a confrontar o Estado, eles iam trabalhando na surdina com a lavagem de dinheiro, apropriação de contratos públicos, apropriação de empresas, como você muito bem colocou aqui. Para mim, me preocupa porque atacar os agentes do Estado é sim uma decretação de guerra. E aí, nessa guerra em que hoje, se de forma silenciosa já morrem milhares de pessoas aqui no estado de São Paulo e na cidade todos os meses, a gente fica muito preocupado que tipo de escalada esse confronto pode ter. Torço para que seja um caso isolado, apenas uma demonstração de insatisfação em razão das restrições impostas ao Marcola. Mas acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência e aguardar quais vão ser os próximos capítulos. Não creio que a gente possa cravar que o PCC vai vir para cima dos agentes do Estado. Olha, aparentemente, a gente não sabe ainda, não tem maiores informações, mas começou a vir. Essa tática, esse estratagema de desferir disparos contra unidades policiais é típica do primeiro comando da capital. Em maio de 2006, ele fez isso por toda a cidade de São Paulo. Governador Tarcísio, é hora de agir com rigor, dentro da técnica do planejamento estratégico operacional das polícias, que são profissionais, sabem como fazer isso, evitando danos colaterais, mas sem se intimidar. Porque, Ricardo Rosso,
Quando foi realizada a Operação Escudo, com todas as apreensões e prisões que foram realizadas, teve gente que não parava de criticar a Operação Escudo. Então a polícia tem que ficar quietinha, de braço cruzado, esperando tomar o tiro? Capês, não, a polícia tem que reagir de forma inteligente. Para mim, esses tiroteios aí na base da Polícia Militar, que fica num bairro lá no Guarujá, chamado Vila Zilda, que é um bairro que tem uma predominância do PCC, pelo menos é o que se ouve falar muito lá no Guarujá. Eu que frequento aquela cidade, sei bem disso. Então, a Vila Zilda tem uma predominância do PCC, então isso é um recado direto. E o governador não pode fraquejar, o secretário de Segurança Pública, Derrite, não pode fraquejar, porque quando a criminalidade afronta a polícia, é um sinal de alerta vermelho. Está afrontando o cidadão, está afrontando o Estado democrático de direito. Então, o Estado tem que reagir à altura. É isso que a gente espera do governador e do secretário de Segurança. Luiz Augusto Durso. Rapaz, a leitura do Guilherme é importante, né? São policiais que não estavam numa blitz, não estavam numa operação, estavam guardando o posto ali na guarita. E esse ataque injustificado sempre tem um recado, né? Lógico que imediatamente a gente faz a memória de 2006, que foi absurdo, e isso não pode majorar pontos. Espera-se que sejam dois aventureiros, autores que se equivocaram e não estão cumprindo ordens do alto escalão da organização criminosa. Porque se isso for um recado direto e proposital, nós teremos tempos complicados. E aí, sem dúvida nenhuma, o Ricardo fala muito bem no sentido da importância da atuação do governador, do secretário de Segurança, do Dr. Nico, do Guerrite, todas essas figuras que sempre combateram com muito rigor a criminalidade, principalmente essa gratuita, essa sem muita justificativa. Porque num confronto ainda se defende os lados, mas quando há um ataque assim, sem muita justificativa a agentes que não estão envolvidos nesse conflito direto, isso é muito preocupante. Esperamos, como eu disse, que seja um caso isolado e isso não se agrave, porque se agravar, o prejuízo, sem dúvida nenhuma, é para a sociedade, porque aí começa-se a testar forças dos agentes públicos, uma polícia em São Paulo muito séria, a polícia militar, a polícia civil que trabalha muito bem também, que pode agir com rigor para diminuir esses ataques. Mas a guerra começa e pode ser muito prejudicial. Esperamos que não se torne uma guerra. Agora, Priscila Silveira, é muito importante nesse momento a participação da Secretaria da Administração Penitenciária com informações, já que dentro dos presídios que são, infelizmente, arquitetados alguns crimes, algumas empreitadas criminosas. Também, além da SAP, os presídios federais, o Ministério da Justiça, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, é hora de uma união entre os órgãos de controle para verificar se esse foi um incidente isolado ou se há ligação com aquela carta que foi apreendida pelo Ministério Público ou pela polícia e a qual a Jovem Pan teve acesso. Como você vê nesse momento? Acho que não dá para... Nós temos que esperar, como disse o Durso, mas não dá para o Estado esperar. Sim, Capês, ainda bem que diante dessa força-tarefa que nós observamos, né, que se evitou que morressem mais pessoas, principalmente policiais penais que estão diretamente ligados à atividade das unidades, né, penitenciárias. E nesse ponto mandou muito bem a nossa segurança pública, porque evitou, diante, né, dessa carta, eles interpelaram essa carta, evitando a morte de outros policiais penais. Agora, é importante que o Estado seja tão organizado como a organização é. Eu digo isso porque eles são organizados de maneira a atacar determinadas pessoas e eu quero aqui deixar bem registrado, né, que, claro, violência gera violência, nem é isso que eu quero trazer, mas eu entendo assim, se foi um ataque, o Estado tem que, de alguma forma, reagir dentro da legalidade, claro, mas não pode ficar esperando outros ataques acontecerem, porque neste em específico, eles não pegaram ninguém, mas é possível que diante de outros, a gente tenha mais ou menos, como você disse, em 2006, que houve sim, né, ataques aí a membros de segurança pública que foram direcionados a determinada organização criminosa aqui de São Paulo e que virou aquele, né, inferno no ano de 2006, que eles atacavam tudo e todos. Agora, claro que se a gente sabe de onde vem, sabe como fazer, nesse ponto eu quero dizer que o governador aqui do estado de São Paulo, né, o Tarcísio, ele tem sido bem incidente na luta contra o crime organizado, né, ele tem feito bastante situações, batendo bastante nisso, fazendo com que esse crime organizado seja desmantelado de alguma maneira, mas é importante a gente dizer
que é uma luta muito grande, né, Capês? Por quê? Por mais que o governador tente e esteja, né, fazendo com que nós tenhamos várias situações para poder amenizar essa estrutura do Estado, eu acho que vai muito mais além do que isso. Eu acho que a gente precisa de unir forças, como você bem disse, porque eles são estruturados e, mais do que isso, eles têm dinheiro. Agora, o Ricardo Rose, pedir licença aqui ao Guilherme Mendes, porque o Ricardo Rose, Guilherme, ele é da região, ele é de Santos, então ele conhece a região. E ali, o Guarujá, ele, assim como o Rio de Janeiro, ele é favorecido pela geografia. O crime organizado se vê favorecido pela geografia. Tem morros, né, encostas, onde os criminosos podem se esconder. Eu fui visitar algumas favelas na região e numa delas, estava caminhando, eu vi ali a questão de 20 metros, pessoal armado, carregando, municiando as pistolas, ou seja, é como se fosse a coisa mais normal do mundo. E um amigo meu tentou ingressar nesta comunidade, favela, sem pedir autorização, foi recebido a bala, a tiros. Então, a polícia pode entrar quando quer, é verdade, mas quando ela não está, é completamente dominado. Queria que você falasse um pouco desse cenário, porque uma coisa que o Guilherme Mendes disse é verdade, quer dizer, eles controlam ali a criminalidade e não deixam haver roubo ou furto. Uma vez também eu estava andando numa comunidade e estava escrito assim, próxima vez que tiver roubo na quebrada, vamos chamar para a responsa. Eles não deixam para ter crime lá. Mas, por outro lado, eles exploram a miséria daquela população. Eles são obrigados a comprar o botijão de gás deles pagando mais caro, são obrigados a comprar nos estabelecimentos comerciais deles e assim por diante. Atuam como uma máfia que controla aquele local. Como você vê especificamente essa realidade no âmbito da Baixada Santista, onde a geografia favorece, a proximidade ali com o Porto de Santos, o tráfico internacional, enfim, a ligação com as organizações criminosas do Rio de Janeiro. Está perdida a situação lá na região da Baixada? Como é que está a situação? Olha, Capês, perdida não, eu sempre sou esperançoso e acho que a Operação Escudo foi um reflexo importante disso, que por acaso começou as investigações e todo um trabalho na região dessa Vila Zilda. Essa Vila Zilda é uma área bem complexa do Guarujá, como você disse, o Guarujá está ao lado de Santos e ali tem um canal de Santos, onde tem um porto, o Guarujá tem vários portos, portos secos, que a gente chama também, onde ficam os containers ali dos navios, enfim, tem uma operação grande, há um interesse do crime organizado muito grande, até porque o Porto de Santos é uma das principais portas de entrada do mundo para o Brasil, né? Do Brasil para o mundo. E ali tem muita droga, muita arma que entra. Então, tem todo um interesse do crime organizado em toda a região da Baixada Santista. E aí é que nós precisamos da presença do Estado. É triste, enquanto cidadão, ouvir isso, que é uma verdade que o Guilherme disse aqui, é uma realidade. Muitos cidadãos que moram em algumas comunidades até gostam desse apoio, dessa cobertura que o crime organizado dá por uma pseudo-segurança, onde o Estado está falhando, o crime organizado faz ali uma certa segurança, que não permite que tenha pequenos furtos ali, estupros e tudo mais. É um negócio absurdo, mas é a completa ausência do Estado. Eu acho importante, por isso que aqui na Jovem Pan nós falamos muito na época da Operação Escudo, da presença e da atuação rápida e certeira da Polícia Militar, do Estado, da Secretaria de Segurança Pública, e nós não podemos deixar o crime organizado chegar ao ponto de nós pensarmos que na Baixada Santista não tem solução. Tem solução. O governo do Estado de São Paulo está atuando e tem que atuar mais fortemente. Esses tiros nessa base lá na Vila Zilda, que é uma área muito governada, muito concentrada, tem muita gente do PCC que toma conta ali, é um alerta, porque é uma área deles, eles foram lá e deram tiros ali. Não acho que devemos esperar muito, não. Acho que a Secretaria de Segurança nem está fazendo isso. Acho que a inteligência já deve estar funcionando dentro da Secretaria de Segurança para saber os próximos passos e ela poder atuar com a mão firme do Estado. Se o Estado fraquejar, aí nós vamos ter um problema, quiçá parecido ou não, com 2006. Agora, o Guilherme Mendes, o policial, que vai, principalmente o policial militar, que são mais de 80 mil homens, a seleção é feita muitas vezes ali para os soldados nas classes menos favorecidas. Então o sujeito já está indo ali, ele mora próximo à região criminosa, próximo à região dominada pelo crime. Se descobrirem que ele é policial, são capazes de matá-lo. Ele tira a farda, ele tem que obrigado a pagar a passagem de ônibus, porque se ele viajar com a farda, ele está se expondo a risco. E não há ninguém que o proteja, ele está ali, ele tem que proteger a população. Ele está ali naquela guarita, naquela guarda, naquele posto policial, praticamente é um alvo, né? É uma árvore de Natal circulando ali. Então, eu pergunto a você, não é nosso dever
apoiarmos as instituições, as polícias, os órgãos de controle, e quando existem os erros, porque em todas as instituições existem aqueles que são maus elementos, aqueles que se aproveitam para fazer execuções, não vamos negar que isso não aconteça. E para isso tem o laudo de exame necroscópico, tem provas, hoje tem todo mundo com o seu celular filmando, mas enquanto instituição, ou tem o crime organizado de um lado e tem o Estado de outro. Não existe alguma forma, eu fico triste quando eu vejo uma operação escudo ser realizada e pessoas se colocando contra a polícia, atacando, procurando explorar isso político ou ideologicamente. Eu gostaria de te ouvir. Capê, sem dúvida que se devem apoiar os policiais, sobretudo os bons policiais. É muito importante que a polícia haja sempre de acordo com seus protocolos, seguindo as leis, seguindo as boas determinações e as boas práticas de segurança pública que mais ou menos norteiam todas as polícias mundo afora. Agora, voltando especificamente para falar dessa região do Guarujá e do Litoral Sul, uma das saídas, e que aí ela foge um pouco dessa atuação da segurança pública, é o investimento social. O litoral sul de São Paulo tem índices muito ruins de desenvolvimento humano, muito baixo investimento em educação, em geração de renda, em geração de oportunidades. E na medida em que as pessoas hoje em dia são tentadas ao consumo, são tentadas a uma vida próspera, o jovem, principalmente a criança, ele é toda hora instigado a ter o celular da moda, o tênis da moda, viajar, consumir, comprar, comer, e você não dá subsídio, não dá oportunidade para que essas pessoas conquistem os seus bens de forma lícita, eles são naturalmente candidatos a adentrar o crime. Então, a par das ações da segurança pública, que a gente pode aqui questionar ou não um outro excesso da Operação Escudo ou um outro excesso das forças de segurança aqui em São Paulo, o que eu deixaria de mais importante naquela região seria a necessidade de aumento no investimento social. Só assim nós vamos minar os soldados do tráfico. Muito bem.